É uma honra, é um prazer e uma alegria ter você no IFE, né, pela segunda vez, né, minha amiga, professora, geógrafa da UERJ, e uma profunda conhecedora aqui da realidade de Maricá, estudiosa da questão do conflito ambiental que envolve a comunidade pesqueira de Zacarias, uma grande ativista em prol dos direitos dos pescadores, e uma pessoa extremamente importante para a gente entender todas essas dinâmicas que têm acontecido aqui no município. E então, eu a convidei para ela falar sobre a história recente de Zacarias, né? Porque o livro do Gente das Areias trabalha uma história mais pregressa com o Melo, e também a nossa amiga Verônica está estudando, né? Quando o pessoal do Gente das Areias começa a ler o Gente das Areias, o livro. Então, essa ideia de que eles também estão se enxergando, construindo uma identidade através daquele relato, daquela escrita, e, sobretudo, se fortalecendo, se empoderando nessas lutas. Então, muito importante ter aqui hoje a participação de vocês, da Andréa também Durão, eu quero agradecer, a Secretaria de Turismo da cidade. Então, passa a palavra para a nossa amiga Desirê. Uma honra ter você aqui, minha amiga, e espero aprender muito com você na tarde de hoje, com vocês. Obrigada, viu? Bom, eu agradeço muito o convite, né? Parabenizo você, Elane, pela organização do seminário e também todas as pessoas envolvidas, um seminário muito bem organizado e extremamente necessário para Maricá, porque a atividade pesqueira é uma atividade de muitos séculos, ela é tradicional no município, então toda iniciativa que dê visibilidade, que fortaleça, né, essa pesca artesanal, ela é fundamental, porque se nós não fizermos nada, daqui a pouco ela some, né, ninguém registra, e uma parte do município morre, simplesmente, né? Porque tem tudo a ver essa atividade com a história do município, né? Com as tradições e com os valores também. Então, quando a gente visita Maricá, a gente não visita só uma paisagem bela, a gente também se defronta com a população, uma população diversa, uma população que está nesse território há muitos séculos, né? Muitos séculos, que se mistura atualmente com a população metropolitana, mas ela já está ali, né, arraigada há muitos séculos. Tanto a gente percebe uma tradição daquelas antigas fazendas, mas também uma tradição ligada à atividade pesqueira, tá? E tão importante quanto a gente falar desses elementos, né, econômicos e também paisagísticos, existe um grande valor no município, que é a sua população, né, e a nobreza dos seus valores, sobretudo solidariedade, amizade, fidelidade, né? Então, isso que é interessante a gente perceber, tá? Então, o que acontece? Eu vou trazer aqui, na verdade, um resumo, né, do histórico de Zacarias, é um resumo, porque é uma história muito rica, muito complexa, né? Tanto o professor Melo morou, como antropólogo, morou tanto tempo naquela localidade, fez um livro maravilhoso, imenso, né? E agora foi difícil colocar essa história recente de Zacarias em alguns slides, quer dizer, muita coisa não vai ser colocada, lamentavelmente, mas eu acho que a vida é assim mesmo, a gente seleciona o que vai apresentar, né? Seleciona o que vai apresentar. Então, assim, embora eu vá falar um pouquinho do histórico, a minha ênfase maior é de 2006 para cá, tá? Existe uma etapa muito importante da história de Zacarias que o professor Melo, o professor Arno Vogel, eles se debruçaram, né? E creio que não seria uma redundância, tá? Então eu vou querer colocar aqui um slide, tá, Elaine? Vou colocar aqui, vamos ver se eu consigo. Tentar aí colocar para compartilhar, né? Isso, deixa eu ver se eu consigo. Uhum. Ver se eu consigo aqui também, né? Só um minutinho, gente. Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer aqui.
que eu tenho que fazer, porque eu estou bem acostumada com o... Essas tecnologias são para enlouquecer a gente, isso não é de Deus, não. Ela facilita, mas em compensação ela também deixa a gente louco quando não funciona, quando tu consegue apresentar, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo, gente. Só um minutinho, por favor. Sem problema, a gente aguarda. Fiz uma visita técnica com a Desirê, que eu aprendi muito. Aí, tá aparecendo, Desirê. Tá aparecendo? Tá maravilha. Então, o problema é que eu acabei colocando no final aqui, gente, mil desculpas. Sem problema. Coisa da vida. O que acontece? Eu uso bastante para as aulas, tá? Eu uso bastante para as aulas a plataforma da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, e também do Zoom. Então, são plataformas que eu estou mais familiarizada. Essa agora, né, eu tive que aprender como é que compartilhava agora, mas está dando tudo certo. Então, o histórico recente da comunidade pesqueira tradicional de Zacarias, eu queria saber se vocês estão vendo. Todos estão vendo? Dá para ver, Desirê, está tudo perfeito. Então tá, então vamos seguir então. Então vamos lá. Então, como geógrafa, né, a localização da Restinga de Maricá no município. Então tá aí um pouco mais nítido no município de Maricá, a localização da Restinga, onde está a comunidade de Zacarias, tá? É a última Restinga do leste metropolitano, tá? E a gente tem, então, um ecossistema bem preservado e a Restinga aí colocada. É importante salientar que Zacarias não é a única base de pesca, tá? Existem outras bases pesqueiras do município. Essa imagem é a imagem da Lourdes, da Maria de Lourdes, que ela fez uma dissertação de mestrado na UF, na geografia da UF, e ela, então, mapeou quais são essas bases pesqueiras, certo? É fundamental a gente dizer que as demais bases pesqueiras elas foram assim engolidas pelo tecido urbano, né? Somente Zacarias ela ficou um pouco mais isolada, né? Que é o número 4 aqui desse mapa. Então, dando um zoom em termos de localização, então na área da Restinga, Zacarias fica na sua porção leste, entre a lagoa e o mar. Tá? O que está a norte aí é a lagoa, o que está ao sul é o mar, entre a lagoa e o mar. Então, o povoado ele teve início na beira da lagoa. Aqui uma foto de cima, né, a comunidade territorializada na porção leste da Restinga, entre a lagoa e o mar, repetindo, mostrando uma imagem tirada de helicóptero. Tá? Gostaria de chamar a atenção que o território da comunidade não se resume ao povoado, né, ao casario, melhor falando, ao casario, né? Integra não só essa área onde estão as casas, mas também as áreas ao redor, tá? Sobretudo os caminhos de pescaria que ligam o casario ao mar. Né? O casario ao mar passando pelas dunas, tá? E também esses terrenos estão um pouco mais embaixo aqui à direita, que são áreas onde eles têm plantas, né? Sobretudo da Restinga, o camboim e outras plantas, onde eles fazem extração de frutos, né, medicamentos também, e apetrechos de pesca. Tá? Então, essa área que a gente está vendo, a gente chamaria então do território do povoado pesqueiro de Zacarias. Então, falar um pouquinho só da história, para não ficar alguma coisa completamente solta. Então, esse povoado, ele se assentou na beira da lagoa, em data anterior a 1797, né? Tanto que um mapa da fazenda São Bento da Lagoa, onde os monges beneditinos tinham direito de uso, né? Não eram proprietários, eles tinham direito de uso. Então, eles fizeram então esse mapa em 1797 e ali já está registrado o povoado de Zacarias. Então, a primeira cartografia aqui, primeiro registro cartográfico do povoado. Aqui algumas imagens mostrando que de lá para cá eles mantiveram várias práticas, tá? Então essa canoa de um tronco único, por exemplo, a pesca de galho que o professor Melo
né? Detalhou de uma maneira belíssima, tá? Mas aí uma foto do Igor da pesca de galho, aonde eles colocam um galho no fundo da lagoa, tiram um galho, ele forma uma pesqueira, a forma deles jogarem a rede, né? E junto com o pescador tem também a garça, que dificilmente é o mesmo animal, mas eles sempre a chamam de Madalena, sempre é a Madalena. Então essa prática também, há mais de 100 anos que eles realizam. Novamente aqui uma foto da pescaria, uma pesca noturna, tá? E também essa canoa de única, né? Uma canoa única, talhada, né? Talhada aqui numa árvore única também, tirada da área da Restinga. Mas num ecossistema de Mata Atlântica, né? Que tem ali também, onde tiram as árvores grandes. Essa imagem aqui também mostra essa permanência de uma interação com a natureza, né, com os ecossistemas presentes ali, com vários tipos de uso, né, obtenção de galho para pescaria, obtenção de madeira, né, e etc., para apetrechos de pesca, tá, como gancho, para fazer o gancho, fazer o remo, né, para poder fazer a rede, inclusive. E também a extração para artesanato, utensílios de casa, medicamentos, frutas, né, a realização de caça, né, e produtos para curtir a cachaça. Então, durante mais de 100 anos, a comunidade ela convive ali numa interação com a lagoa, numa interação com a restinga, tá? Chamando atenção, mantendo aquele ecossistema presente, né? Então, são intervenções pontuais, né? São intervenções pontuais que foram capazes, então, de manter esses ecossistemas aí muito preservados, bem preservados. Tá? Então, está aqui o professor o Wilson, o pescador Wilson, nos mostrando o uso medicinal da restinga, das plantas da restinga. O que acontece? Então, eu vou pular bastante, né? Então, foi uma comunidade que ela se manteve aí entre a lagoa e o mar e realizando essas diferentes práticas pesqueiras no formato baseado na solidariedade, né? Com um fundo familiar muito forte, os companheiros de pescaria, tá? Eles mantiveram como se fosse um acordo, tá? Mas eles nessa porção leste do que hoje em dia é Restinga. Quando que as coisas começam a ficar complicadas para eles? Com a aquisição da fazenda São Bento pelo empresário português Lúcio Tomé Feiteira. Então, após essas terras mudarem de mão várias vezes, elas são adquiridas pelo empresário português, proprietário da antiga vidreira de São Gonçalo. Tá? Então, o que acontece? Esse proprietário ele tirava areia da Restinga, já anteriormente, para levar para a sua fábrica em São Gonçalo, para fazer o vidro, né? Era um grande industrial, produzia vidro para o mercado nacional, para o mercado internacional, né? E ele tinha, então, um projeto de implantação, um projeto, né, urbano para essa área. E ele começa, então, já a partir dessa data, um processo de expulsão dos moradores de Zacarias. Né? E isso dá início a um longo conflito territorial. Tá? Como resistência, então, a população local ela se mobiliza e ela cria, então, no mesmo ano, a Associação de Cultura e Lazer dos Pescadores de Zacarias, tá? Que até hoje ela é atuante. Né? Até hoje é atuante. Então, esse é o contexto da criação da associação. Tá? Então, por isso que é importante a gente falar disso, para poder ver que essa associação ela se deu, então, num momento de conflito, né? Boa parte todos os moradores que moravam onde hoje em dia é próximo à ponte, né? A ponte, eles foram tirados, tá? Eles foram tirados. Então, a comunidade ali, o povoado, ele viveu vários momentos realmente de violência, né?
e de destruição de casas, né? Eles têm eles viveram dramas, né? Que o professor Mello colocou muito bem no livro, né? E é esse o contexto, então, do início, né? Desse longo conflito que tem diferentes fases. Tá? Muito bem. Eu vou pular aqui. Em 75, esse mesmo empresário ele cria um projeto para essa área, né? Depois de ter loteado Itaipuaçu, loteou Cordeirinho, loteou várias áreas, mas para essa área, entre a Lagoa e o Mar, creio eu que ele achava que deveria ser assim, a cereja do bolo, né? Essa área da Restinga de Zacarias, ele criou então um projeto chamado Cidade São Bento da Lagoa. Quem desenhou foi o escritório do urbanista Lúcio Costa. Tá? Então, era um projeto muito parecido com o que hoje em dia é a Barra da Tijuca, mas, sobretudo, Brasília. Né? Brasília. Então, era um projeto para abrigar uma cidade de 90 mil pessoas, altamente verticalizada, como aparece aí na imagem. Tá? E bem esse estilo modernista, dessa arquitetura e esse urbanismo modernista, né? Que tanto fez sucesso no mundo e particularmente no Brasil, né? Tendo o seu maior expoente, Brasília. Então, esse era o grande projeto. Tá? Só que esse projeto ele resultou em várias resistências, tá? Em mobilizações na década de 70 e na década de 80. Então, a Aclapés, movimentos sociais de Maricá, tá? Sobretudo a filha do João Saldanha, também a Ruth Saldanha, e várias lideranças de Maricá, né, se envolveram. A comunidade científica também, sobretudo na área de biologia, da UFRJ, né, do Jardim Botânico, de várias áreas. Né? Membros do órgão ambiental da FEMA, né, a Norma Cruz Maciel, a Dorothy Sum Araújo, o professor Elmo Amador. Então, essa mobilização ela durou muito tempo e ela foi muito forte. Tá? Então, quando chegou em meados dos anos 80, o governo Leonel Brizola ele foi sensível a essas reivindicações. Né? Esse conjunto de associações pediu, então, a criação de uma reserva biológica, né, com a desapropriação dessa área, e a definição, né, e as terras também, definitivamente, para os pescadores. Então, eram as reivindicações na época, tá? Mas o que se conseguiu com o governo Leonel Brizola foi a criação de uma área de proteção ambiental, né, uma APA, tá? E essa APA, o que acontece? Era um tipo de unidade de conservação que não necessitaria ela não necessitaria de uma desapropriação. Então, ele poderia criar sem desapropriar. Tá? Isso seria uma coisa bem estratégica, até porque seria mais barato também. Tá? Então, o que aconteceu? Então, essa área, né, como está colocado aí, o que está em verde em Achuras, tá? Aqui em verde em Achuras. Então, essa área aqui da Restinga, a Ilha Cardosa e a Ponta do Fundão, elas foram definidas em 84 como a área de proteção ambiental de Maricá. Tá? Então, é uma unidade de conservação estadual que ela está aí até hoje. Ela permanece aí até hoje. Aí são os limites dela, e em vermelho aqui, então, peguei e destaquei aonde está o território de Zacarias. Tá? Então, foi a primeira APA do Estado do Rio de Janeiro. O decreto de criação dela proibiu o parcelamento de terra para fins urbanos e, com isso, impediu a instalação do empreendimento do empresário, né, do empresário espanhol. Só que a terra não foi desapropriada. Então, criou-se aí um impasse. Tá? Criou-se um impasse, tá? Porque ele fica com uma terra que não pode ser parcelada para fins urbanos, ela fica, né, com essa proibição, e, ao mesmo tempo, fica uma unidade de conservação em terras privadas.
Tá? Então, de 84 a 2007 foi o que aconteceu. Tá? Ou seja, criou-se, então, uma estabilidade e o povoado de Zacarias, eles deixaram de ficar ameaçados em virtude desse decreto. Tá? O órgão ambiental, então, ele tentou fazer diversas vezes a implantação de um plano de manejo, de um plano diretor para essa unidade de conservação. Eles nunca conseguiram, tá? Eles tentaram em 88, tentaram em 95, nunca conseguiram. Por quê? Porque no decreto de criação existia ali um item de proibição de parcelamento de terras. Tá? Então, toda vez que se fazia o zoneamento e o plano, né? Então sempre tinha algum tipo de recurso, tá? Que impedia que esse plano de manejo ele fosse implantado. Tá? Em 2006, então, começa uma nova fase do conflito. Por quê? Porque a fazenda ela muda de proprietário, ela foi adquirida daquela empresa espanhola IDB Brasil, tá? Um pool de empresas espanhola e portuguesas, né? Eles anunciaram, né? Esse pool de empresas anunciou um empreendimento gigantesco para essa área, tá? Quem quiser saber mais, tem um vídeo no YouTube chamado Restinga de Maricá, tem 2 partes. Então, ali tem todo o desdobramento desse processo. Então, um pool de empresas, então, ele anuncia, né? Ele anuncia esse empreendimento em final de 2006, tá? Zacarias e a Restinga foram cercadas e colocadas cancelas. O velho conflito dos anos 40, cerca de 60, emerge com toda a força. Né? Então, existe uma série de artigos de jornais que mostram essa nova fase do conflito. Então, o que se trata, qual é a situação de Zacarias hoje? É a emergência, né? A emergência do velho conflito. Né? É mais uma fase do velho conflito. Tá? Então, guaritas, cancelas, brigas, discussões, delegacia, prisão, tudo isso volta a ser realidade na comunidade de Zacarias. Então, em 2007, as pessoas, então, né, viram que parlamentares de Maricá, prefeito, né, eles viajaram para a Espanha para o lançamento de um grande empreendimento na Restinga de Maricá. E eles viajaram com as despesas pagas pelos empresários. Tá? Isso acontece no início de 2007. Tá? O vice-governador Luiz Fernando Pezão estava presente lá também, por coincidência, estava presente lá. Então, isso é mais uma etapa, tá, desses acontecimentos, desse processo aí, dessa tentativa de urbanização dessa área e expulsão dos acareiros. 2 meses depois, então, o órgão ambiental ele tenta implantar um plano de manejo da APA, tá? Um plano de manejo feito às pressas. Para fazer um plano de manejo, é necessário fazer o quê primeiro? Um diagnóstico. Foi feito isso? Não, não foi feito. O que eles fizeram? Fizeram um texto, tá? Que é, né, um mero corte-cola de uma parte do texto do plano, né, de 95. Então, não teve nenhum estudo em 2007 para fazer então o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico ele é parte do plano de manejo. Então já começa assim, né? Então, logo após essa visita dos políticos à Espanha, o órgão ambiental tratou de rapidamente resolver o problema da falta de plano de manejo da APA de Maricá. Tá? Então eles pularam, né? Pularam uma etapa, em vez de realizar o plano de manejo, eles simplesmente cortaram e colaram. Fizeram pesquisa dos direitos de pescadores para fazer esse documento? Não. Né? Em 2007, em fevereiro, o governo federal ele institui, então, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, ou seja, de direitos territoriais de povos tradicionais. Tá? Então,
Então, a FEMA, na época, ela simplesmente ignorou, né, esse decreto federal. Ignorou também uma lei de 99, uma lei estadual, que ela dispõe sobre os direitos territoriais dos pescadores artesanais, tá? Os direitos às terras que ocupam. Então, uma lei antiga que também foi ignorada. Tá? Com isso, então, em 2007, em dezembro de 2007, tá? Só que com duas etapas, né? A Comissão Estadual de Controle Ambiental, ela aprova já um zoneamento em junho de 2007, e em dezembro do mesmo ano, o governador Sérgio Cabral, então, ele assina o decreto do zoneamento da APA de Maricá. Tá? Essa norma, então, permite urbanizar metade da Restinga, eu peço desculpa, eu coloquei Restinga, botei um Y junto aí, mas ela permite urbanizar metade da Restinga e 80% do território de Zacarias com prédios, inclusive, ou seja, uma urbanização verticalizada. Tá? E também eles mudaram a unidade de conservação. Eles, por exemplo, eles tiraram o item de proibição de parcelamento do solo. Eles tiraram esse item, ou seja, esse decreto de Sérgio Cabral liberou essa área de Zacarias da Restinga para uso urbano, tá? Tirando uma parte, anulando uma parte do decreto de criação. Tá? Isso é uma coisa muito importante da gente ver. Só que essa mudança na unidade de conservação, ela só seria possível por lei e não por decreto. Tá? Então, está aí mais uma irregularidade. Então, esse decreto, né, essas mudanças elas ocorreram sem audiência pública, sem diagnóstico atualizado, sem atualização da legislação dos anos 2000, sem curso às universidades, a população atingida, né, e a sociedade civil organizada local. Então, uma coisa que realmente não houve. Então, é um somatório de irregularidades. E aí está o zoneamento, então. Tá? Então, é o zoneamento do decreto do Sérgio Cabral, que é o 41048 de 2007. Tá? Esse zoneamento ele foi também seguido por uma lei municipal, né, de Maricá, que é a Lei Municipal 2331 de 2010. Tá? Então, essas duas normas, elas mostram que existe aí um zoneamento, tá? As EPVS, as Zonas de Proteção da Vida Silvestre, as ECVS, as Zonas de Conservação da Vida Silvestre, o que está aí numa cor assim, quase que vinho, né? Que é a ZOC, é a Zona de Ocupação Controlada. Né? Então, o que está em verde seria uma área onde o ecossistema seria preservado integralmente. O que está em rosas, esse CVS, o ecossistema seria preservado parcialmente, mas o uso urbano aí é permitido, né? Então, é permitido condomínios, é permitido campos de golfe, seria permitido hípica, seria permitido clubes e etc. Tá? E as ZOCs, Zona de Ocupação Controlada, já é uma área que seria permitido ali um uso urbano verticalizado, tá? Com prédios. Tá? Com prédios. Então, essa normatização ela foi feita, assim, só chamando a atenção, né? No mesmo ano do lançamento do empreendimento imobiliário turístico na Espanha, né? Então, assim, reparem vocês, que a APA ela foi criada em 84. Ela ficou de 84 a 2007 sem um zoneamento, sem um plano de manejo implantado. E em poucos meses após a viagem dos políticos à Espanha, né, o governador, então, ele aprova um decreto do zoneamento. Tá? Eles falam que é plano de manejo, mas não é simplesmente um zoneamento. Tá? E a Prefeitura de Maricá envia para a Câmara de Vereadores um texto, né, com o mesmo teor, e a Câmara de Vereadores, então, ela aprova, né, depois de uma audiência pública de 4 horas, né, ela aprova, então, essa lei. É importante mencionar que depois de 4 horas de audiência pública, os vereadores eles não absorveram uma vírgula do que foi falado.
Tá? Nenhuma vírgula do que eu falo foi absorvida. Então, o que a gente repara, então? Que são práticas autoritárias. Tá? Então, o zoneamento municipal de 2010, mesmíssimo texto estadual, a audiência pública não serviu para nada, não teve diagnóstico essa lei, não teve um estudo prévio, não teve uma atualização da legislação no que diz respeito às restingas e também os direitos das comunidades tradicionais, tá? Sem consulta em reuniões com membros das universidades, população atingida e associações. Né? A decisão ela foi lida numa segunda audiência, às pressas, pelo vereador que estava coordenando a mesa, e ninguém reparou que a lei ela tinha sido aprovada. O vereador simplesmente balbuciou que estava aprovando a lei, numa sessão seguinte da audiência pública. É importante chamar a atenção que o grupo técnico do Ministério Público, né, o GAEMA, ele concluiu, depois de um denso relatório, que esse zoneamento, tá, ele é um instrumento de destruição da Restinga e Zacarias. Tá? A Secretaria do Ambiente do Estado e a Prefeitura de Maricá simplesmente ignoram completamente esse relatório. Né? E chama a atenção que não existe só esse relatório pelo Ministério Público. Existem vários relatórios, Ministério Público Estadual, Federal, tá? Relatórios das universidades, relatórios antropológicos. Então, existe assim, um relatório também do IBAMA, né? Do Ministério do Meio Ambiente. Então, tem vários relatórios, né, que seguem a mesma toada, que é pela proteção dos ecossistemas que estão ali presentes e também da comunidade tradicional de Zacarias. Em 2015, o INEA, então, expede a licença prévia do empreendimento, né? Do empreendimento. E em 2016, as obras do resort são declaradas de utilidade pública pelo decreto estadual. Tá? Então, essa fase assim, de meados dos anos 2010 foi uma fase assim, extremamente, como é que eu posso dizer, intensa. Né? Muitas coisas acontecem, de decisões, de mobilizações, tá? E também uma batalha judicial em torno dos destinos desse território. Então, aqui, a mobilização aqui do pessoal de Zacarias, tá? Dos membros de Zacarias, estão aqui na reunião da audiência pública para implantação do empreendimento urbano turístico do Grupo Espanhol, né? Então, aqui eles presentes, né? Presente na audiência pública, eu coloquei só algumas fotos. Tá? Aqui também, o mesmo evento, né? O dinheiro não compra 300 anos de história, Zacarias é um lugar abençoado, resort não. Né? Eles evocam aqui leis também, direito de uso e permanência, a luta do tostão contra o milhão, né? Evocando aqui também, evocando uma frase do professor Melo, governantes traíras, respeito os pesquisadores tradicionais, 71 anos de luta. Tá? Então, são manifestações que ocorreram em diferentes situações, em diferentes fóruns, tá? Não só aqui na audiência pública do INEA para o empreendimento, mas também na Alerj, também no Tribunal de Justiça, tá? E em diferentes situações. Tá? Então, aqui, eu vou trazer aqui algum mapeamento. Aqui, então, uma imagem de satélite. Essa imagem de satélite do território de Zacarias, ela vai ser, então, a base de várias sobreposições que eu fiz aqui. Tá? Então, essa aqui é a base, na beira da lagoa, né? O casario, e você tem os caminhos de pescaria até o mar, e na parte de baixo, então, é o mar. Então, essa é a base. Então, mais uma fotografia aqui na Alerj, né? De uma audiência que teve na Alerj. Aqui também na Alerj. Dentro da Alerj, uma audiência pública. Tá?
aqui uma moção em 2014, que foi também feita não só pela FRJ, mas pela UF também, a UERJ, a moção em defesa da área de proteção ambiental da Restinga de Maricá e da comunidade pesqueira de Zacarias. Então, várias universidades, então, elas aprovaram essa moção, né, se manifestando. Por quê? Porque essa área da Restinga de Zacarias, ela é extremamente importante para as pesquisas acadêmicas, tá? A Restinga de Maricá, ela é a primeira restinga onde se desenvolveram as pesquisas de longo prazo em botânica e zoologia no Brasil, tá? E os estudos sobre Zacarias, sobretudo do professor Mello e demais antropólogos, esses estudos eles são referências metodológicas quando diz respeito à interação entre comunidade tradicional e ambiente, né, e ecossistemas. Então, o professor Mello ganhou prêmio, né, e vários estudos no Brasil, né, que tem esse mesmo sentido, tem esse trabalho como referência. Tá? Então, na verdade, essa região é como se fosse um campus vicinal das universidades do Rio de Janeiro. Então, também em meados, né, dos anos 2010, foi um momento também de uma mobilização no meio acadêmico em defesa de Zacarias da Restinga. Aqui é um mapeamento, uma cartografia social elaborado ali pelo grupo do professor Mello também, né? Junto com os pescadores. Então, aqui mostra em amarelo as residências, tá? Os caminhos de pescaria estão em verde, as bolinhas em verde são locais de coleta de frutos e artefatos, aonde tem quadradinhos aí na cor vinho, são locais de confecção de artefatos de pescaria, né? E também artesanato. Na área em vermelho, a Associação de Pescadores de Zacarias. Eu chamaria a atenção que essa parte aqui, o que está aqui que está aqui circulado aqui, né, nessa achura, isso aqui é a área onde o governo do estado e o governo municipal querem reduzir Zacarias. Então, na visão, né, dessas duas instâncias governamentais, Zacarias deve se resumir não a esse território todo que a gente está vendo aqui, deve simplesmente se resumir a essa área aqui, que é chamada Zona de Ocupação Controlada E, letra E. Tá? E toda a área, todo esse restante, né, todo esse restante aqui, ao sul aqui de Zacarias e também a leste de Zacarias, incluindo aqui casas, né, associação, os locais de coleta aqui vegetal também, tá? Tudo isso aqui ele estaria destinado a uso urbano, tá? Uso urbano verticalizado, inclusive. Então, é um relatório da antropóloga Paola, que fez junto com moradores, membros, né, do povoado de Zacarias. Tá? Então, eu vou sobrepor essa cartografia social a outros mapeamentos. Tá? Então, aqui o zoneamento, novamente. Tá? Então, o território da comunidade pesqueira de Zacarias, né, ela ficou simplesmente resumida, ficou restrita à ZOC-E. Tá? As OQF, ZCVS, B e C foram equivocadamente liberadas para uso urbano verticalizado, logo sujeitos à implantação de prédios, shoppings e etc. Tá? Então, aqui está o zoneamento, colocando um zoom aqui em Zacarias. É o zoneamento. Então, são zoneamentos estadual e municipal. Tá? Então, aqui, o território de Zacarias foi esquartejado, né? Foi esquartejado, ficando ele somente podendo ficar somente dentro da ZOC-E, e aqui a ZOC-F foi liberada para o uso urbano verticalizado e a ZCVS-B liberada para o uso urbano também.
Tá? E também aqui, gente, para esses lados também aqui, ó, aqui a faixa marginal lagunar também liberada para uso urbano. Faixa marginal lagunar. Tá? Então, isso aqui é como se fosse o núcleo do conflito. Por quê? Porque os órgãos governamentais, né, a Secretaria de Meio Ambiente e a Câmara Municipal de Maricá, implantaram zoneamentos para atender aos interesses dos empresários espanhóis. Tá? Então, aqui fazendo uma sobreposição, seria isso, né? Então, dá para ver que esse zoneamento, a intenção é mutilar, né? É mutilar, porque 80% do território de Zacarias aqui, então, ele está sujeito a um uso urbano, né? A implantação de um uso urbano, tá? E como que uma comunidade tradicional ela vai sobreviver sem o seu território? O território é o espaço da existência, é o espaço das diferentes práticas, das práticas de trabalho, das práticas sociais, das práticas místicas, né? Da complementação do salário com frutas, por exemplo. Quando a pescaria está em baixa, né? Para conseguir atravessar o barco da lagoa para o mar. Então, uma comunidade tradicional ela não vive sem o seu território, né? Que é essa sua área mais ampla. Por quê? Porque é a sua área existencial. E esses zoneamentos, né, a gente pode comprovar aqui, eles não levam em consideração essa dimensão. Né? Mesmo tendo o livro do professor Mello, que é uma tese de doutorado, né? Mesmo tendo esse livro aprovado, consolidado, premiado, uma referência no meio acadêmico, né? Simplesmente ignoram, né? E passam a atender, sobretudo, os interesses dos grandes empresários. Então, aqui também fazendo uma sobreposição do zoneamento com um documento da FEMA, do órgão ambiental, chamado Zacarias Valor Sem Preço, de 88, que eles identificam aqui o casario, ó, onde hoje em dia é a ZOC-F, tá? E mesmo assim eles não consideram essa parte aqui como Zacarias. Ou seja, o órgão ambiental, ele assina embaixo a destruição de residências, a destruição territorial, a destruição da Associação de Pescadores de 43, assina embaixo. Porque eles já sabiam desde 88 onde ficava, qual era a delimitação desse território. Aqui também um outro órgão, né, um outro documento do órgão ambiental de 95, que eles também ignoraram os próprios documentos. Né? O próprio órgão ambiental estadual ignorando vários documentos que eles elaboraram. Tá? Aqui uma outra sobreposição também do zoneamento em relação ao mapa de terra da União, da Secretaria de Patrimônio da União. Tudo que está em roxo aqui é terra da União. E também eles ignoraram esse fato. Né? Eles trabalham como se tudo fosse área privada e não é. Tá? Tem uma parte aí, então, que são terras da União. E aqui, então, uma sobreposição muito importante, que eu considero, que é uma sobreposição. Né? Tem a imagem de satélite embaixo e tem a sobreposição do zoneamento com o empreendimento imobiliário espanhol. Tá? Para ver como que o zoneamento atende muito mais o empreendimento do que os interesses sociais, né, e ambientais também. Então, reparem vocês, aqui a ZOC-F, né, está destinado aqui 22 prédios e um shopping center. Na ZCVSB, aqui, um condomínio de 200 casas, e aqui, sobre as dunas, tá, na ZCVSB, sobre as dunas, um campo de golfe. Tá? Na ZCVSC, também aqui, campo de golfe. Proteção mesmo só na ZPVSA. Tá? Mas aqui também, ó, reparando aqui à esquerda também, ou mais a oeste, aqui também um campo de golfe. Certo? Então, acho que fica claro que nem água o motivo desse conflito territorial. Né? E aqui a sobreposição do empreendimento com a cartografia social. Tá? Ou seja,
o condomínio e o campo de golfe sobre os caminhos de pescaria, né, sobre um poço muito antigo aqui, que é a capa do livro Gente das Areias, né? No que diz respeito à questão ambiental também, sobre brejos de pouso de ave migratória, já identificados pela FEMA nos anos 90. Né? Então, como que uma área com importância ambiental, de uma hora para outra, perde importância ambiental, não se sabe por quê, né? Então, dá para ver aqui como que esse projeto imobiliário ele também mutila o território, né? Uma mutilação do território. Porque, reparem que os prédios, né, eles estão previstos para serem construídos sobre as casas, sobre as instalações da Associação de Pescadores, né, a sua sede também, o campo de futebol, etc. Tá? As áreas também de coleta aqui de camboim e de outras frutas que eles têm vários tipos de utilização. Tá? Então, ou seja, dá para ver que é um zoneamento que atende muito mais aos empresários. Tá? E fica bem claro, então, que 80% desse território ele está destinado, por essas normas, ao uso urbano, né? Verticalizado ou horizontalizado, mas ao uso urbano. E uma judicialização do conflito, né? Então, uma liminar proíbe qualquer empreendimento na APA de Maricá, em virtude de uma ação ingressada pela APALMA, Associação de Proteção das Lagoas de Maricá, junto com a Associação de Pescadores, a ACLAPES, né? Então, eles conseguiram uma liminar que proíbe qualquer empreendimento. O órgão ambiental, os empresários e a prefeitura, né, e o governo do Estado, eles têm lutado há muitos anos para derrubar essa liminar. Tá? Então, essa liminar, ora ela é derrubada, ora ela é revigorada, mas, por enquanto, né, existe aí uma liminar que proíbe qualquer empreendimento. No final do ano passado, uma decisão do juiz de Maricá definiu que Zacarias seria, então, uma comunidade tradicional, que foi uma decisão muito importante, e o território definido pela poligonal feita pelo ITERJ, a pedido da Defensoria Pública, foi destinado ao povoado de Zacarias. Tá? Então, nós temos, no momento, duas decisões, tá, que protegem a área, tá? Mas são decisões provisórias. Tá? Uma liminar é uma decisão provisória, e essa decisão do juiz de Maricá ela está em fase de recurso. Tá? Então, quer dizer, existe aí, na verdade, uma situação ainda de ameaça. Tá? É uma comunidade ainda ameaçada, porque são decisões que não são definitivas. Tá? Então, essa que é a situação judicial de Maricá nesse momento. Tá? Então, houve, então, para isso, né, houve uma articulação da Defensoria Pública com a Universidade Federal Fluminense, em apoio com outras universidades, como a UF, a FRJ também, para a realização do cadastro de Zacarias. Né? Isso foi feito e isso está dando sustentação, então, aos argumentos, né, que estão por vir. Né? Então, nós temos aí Ministério Público, Defensoria, né? Nós temos vários órgãos também atuando a favor da proteção. E por fim, né? Uma última notícia importante é o tombamento da sede da Aclapes, tá? Então, o deputado Flávio Serafim, deputado estadual, né? Flávio Serafim, ele elaborou uma lei, né, de tombamento de toda a instalação da Clapez, tá? Campo de futebol, vestiário, parquinho das crianças. Tá? Ele elaborou, só que na Alerj, né, os deputados se articularam contra isso, tá? E conseguiram tirar várias áreas dessa lei de tombamento, e ficou somente o prédio da associação mesmo como sendo a área tombada. Tá? Como sendo a área tombada. Então, essa também é uma notícia importante.
tá? Que pelo menos, e essa área, e essa sede, deixa eu subir aqui um instantinho, ela fica exatamente aqui, ó. Tá? Então, ela não fica dentro dessas ZOC-E, onde deveria ficar Zacarias. Ela fica nessa área, tá? Que estaria sujeita, então, à destruição. Né? Estaria sujeita à destruição. Então, essa é uma última notícia em relação a Zacarias. Tá? Então, a Associação de Pescadores, ela também conta com uma mobilização em defesa do ambiente da comunidade de Zacarias, né? Que é a Associação de Proteção das Lagunas de Maricá, tá? E também o Movimento Pro Restinga, né, que agregou lideranças comunitárias, né, e formou esse grupo, então. E, por último, também o Fórum de Pesquisadores da Restinga de Maricá, que atuam desde os anos 70 em diferentes áreas, né, antropologia, botânica, zoologia, ecologia, geografia física, geografia humana. Então, tem sido assim um outro braço importante na articulação em defesa, né, desse povoado. Então, aqui a gente vê a fotografia de uma antropóloga fazendo uma entrevista com um pescador esse que está aqui no caminho, num dos caminhos de pescaria. Né? Ele está voltando do mar, passando pelos caminhos de pescaria entre as dunas e indo em direção ao casario. Tá? Mostrando realmente a dimensão desse território. Tá? Então, existe aqui uma batalha judicial, mas eu já falei sobre ela, e eu prefiro, então, fechar com essa imagem aqui dessa rede, né, de mobilização. Tá? Poxa, que palestra incrível, Desirê. Muito obrigada por mostrar os documentos e tal, e fazer essa exposição tão brilhante, tão clara, porque é complicado a linha do tempo, né? Muitas idas e vindas, e muitos desafios, e muita judicialização nesse percurso todo. Gostaria de saber, gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Desirê. Alguém gostaria de fazer pelo chat ou aqui, no áudio, no microfone? Pode ativar o microfone e fazer, se quiser. Verônica quer fazer? Márcia, Andréia, podem ficar à vontade. Boa tarde, eu gostaria. É Márcia Araújo, Desirê, prazer conhecê-la. Eu participei de algumas audiências do assunto. Eu sou moradora de Maricá, de 88, e venho acompanhando tudo isso que falou aí na rua. Me veio assim uma imagem daquela área toda cercada, aquelas cancelas depois derrubada, aquela briga toda, a luta dos professores da UF, né, da UFRJ. Eu participei de várias e sempre fico assim na expectativa de saber em que vai dar aquilo, porque até a última que eu participei foi uma briga, né, muito acirrada entre vários atores envolvidos, né, porque ali é uma área, desde que eu vim morar em Maricá, eu tinha com conhecimento que aquilo era uma área de pesquisa. Eu sempre via muitos carros da universidade pesquisando sobre a fauna, a flora, e, de repente, aquela área toda, região cercada da noite para o dia, e começou a ser aquela briga de poucas pessoas, né? Dos pescadores, algumas pessoas que... a Palma, né? Alguma comunidade. E que eu admiro muito a luta dessas pessoas, porque com a força dessas poucas pessoas, isso tem, não, eu acredito que possa ter vitória nesse caso, porque isso já corre há anos, né? Não conseguiram. E a última que eu participei ficou assim, essa questão. Agora eu sou guia de turismo e turismóloga também, participo dos seminários aí, vi a apresentação até do espanhol, né? Uhum. Da área do resort, apresentando um mega projeto, e eu fiquei assim, a gente fica, vai sair, não vai sair, eu tô amando você tá assim, essa argumentação, porque a gente não sabe, não tem acesso a essas informações, e não vi mais nenhuma audiência que era onde a gente podia, né, pelo
menos com a presença, dando, né, ali nosso apoio. E é isso. Obrigado pela sua explanação. Trouxe mais conhecimento, então não tem nada definido, né? Pelo que eu entendi, assim, eu peguei um pouco já adiantado a sua fala, mas tá indo, a briga continua, né? Exatamente, existe uma judicialização que é muito complicado quando tem a judicialização, né? É muito ruim quando o governo e sociedade civil e demais instâncias não conseguem resolver, não conseguem chegar assim, ó, não digo nem chegar ao meio termo, né? Mas assim, mas não conseguem nem dialogar, né? Não conseguem nem, ou então se negam a receber as pessoas, né? Então é extremamente complicado. O Estado que deveria mediar, né, entre os diferentes agentes, em vez de fazer isso, né, o que a gente está reparando? A gente tem instâncias governamentais que estão apoiando completamente, de uma maneira, uma maneira radical até radical o empreendimento. Então é muito complicado. E não abre para reunião, né? Não é aberto a reunião. Eles assim, somos a favor do empreendimento. Ponto. Né? Então é muito complicado esse tipo de coisa. Então, quando judicializa, o que acontece? A decisão passa a ser de terceiros. E a decisão de terceiros, ela pode ser uma caixinha de surpresa. Tanto você pode pegar um juiz, né, um magistrado, que é a favor, como ele pode pegar um magistrado contra. Né? Então, é muito difícil quando você não tem uma estrutura de Estado comprometida com a lei, comprometida com a comunidade, comprometida com os trabalhos científicos. Né? É muito difícil isso. Você ter políticos e gestores tão subordinados ao capital, né? Ao latifúndio e ao capital, né? Porque é também uma questão antiga, né? Uma questão, até vou pedir licença à Elaine para poder falar alguma coisa aqui também. O que acontece não é diferente do restante do Brasil que está acontecendo ali, porque essa área era uma área que os beneditinos tinham direito de uso. Né? Em meados de século, aquela área que não foi uma região cultivada, ela deveria ter sido devolvida à coroa, porque eram terras devolutas. Né? Eram terras devolutas, eles tinham direito de uso somente. Agora, como aquelas terras que deveriam ser devolutas viraram propriedade privada, né? Ou seja, uma apropriação de terra pública de uma maneira indevida. E isso virou uma propriedade privada e isso foi mudando de mãos. Né? Ou seja, é a formação do latifúndio no Brasil. Então, ainda é uma questão, ainda é uma problemática que a gente remete, né, à formação do latifúndio no Brasil e em vários lugares do terceiro mundo. Né? Que é essa apropriação indevida. Né? Sim. O direito de uso vira propriedade privada. Né? E foi o que aconteceu. Tanto que o ecossistema está presente até hoje, provando que não foi uma área cultivada. Né? Então é isso. Então é subordinação, é esse esquema do latifúndio e uma subordinação aos interesses do grande capital. Né? Então é essa complexidade que é difícil colocar em pouco tempo. Né? Eu não coloquei um monte de coisa na apresentação. Sim, mas foi brilhante. Mas você vai estar gravando, isso vai estar disponível para a gente ter acesso, depois divulgando até, né? Dias que estão lá na programação, a Desirê está num dia específico na programação, que é logo no início. Espera aí, deixa eu confirmar. E está lá gravado. Essa gravação que a gente está fazendo, está lá na plataforma, ok? A nossa plataforma é no YouTube, no IFE Maricá. Então, a Desirê essa gravação vai passar das 8h30 da manhã do dia 10 de dezembro de 2020. Então, às 8h30. Eu acho que a Verônica está no carro, está desesperada para perguntar. Não está, Verônica? Eu não estou podendo falar. Desirê, parabéns. É sempre um prazer te ouvir. Né? Eu estou num dia meio tumultuado, segunda-feira a gente trabalha. Mas, enfim, a gente vai se encontrar semana que vem. E o convite, que assim que esse
período passar, a gente possa visitar esses diferentes espaços, aí novamente esses locais que querem tirar a gente do sono. Tá bom? Tá bom, e aí, querida. Desirê, vamos conversar, depois vamos conversar, tá bom? Claro, sempre, sempre. Dirija direitinho. Beijo. Vai lá. Elaine, Beijo. parabéns, hein? Um beijo. Beijo. Obrigada a você, viu? Pela parceria. Ficou muito bonita a participação dela com o Melo. Ficou lindo. Adorei. Gente, esse seminário está uma bênção, né? Tudo correndo muito bem, as palestras lindas, as pessoas super preparadas, super bem dispostas e lindas, né? Desirê tá lindona, né? Com esse cabelo, né? Ficou bonita, né? Chique. Mas alguém tem alguma pergunta? Faltou o brinco, faltou o brinco. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria, então, de agradecer. Foi uma honra, um privilégio ter você novamente aqui no IFE. Muito obrigada pelas informações que você trouxe, pelos mapas, pela linha do tempo, que é uma coisa que a gente não tem tanta facilidade assim de acompanhar. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E só lembrando que a professora Desirê, geógrafa da UERJ, ela vai estar presente novamente no evento, falando dessa nova pesquisa dela, que é a pesquisa sobre o litoral de Maricá, né? Uhum. Então, sobre essa região costeira, né, Desirê? Isso, as faixas marginais. As faixas marginais, Da exatamente. lagoa, as faixas marginais das lagoas de Maricá. Exatamente. Então, a gente ainda vai ter muita coisa boa que ela pesquisou, aí a gente vai poder conferir. Certo. Quem quiser esse PowerPoint também, pode me pedir, tá? desirefreire@yahoo.com.br. Tá certo, então. E se alguém tiver alguma pergunta, alguém que está assistindo, mas que não vai poder fazer pergunta porque não está aqui na sala, poderá enviar também para a professora Desirê ou para o meu e-mail, que eu encaminho para a professora Desirê e ela responde. Pessoal, muito obrigada. Foi uma honra, uma alegria extrema e espero por você, Desirê, na próxima, viu, minha amada? Obrigada, viu? Olha, muito obrigada pela oportunidade, viu? Adorei. Nossa, você aqui é sempre nos alegra e nos satisfaz e nos deixa muito felizes. E a sua presença é sempre uma alegria para mim. Obrigada, tá? Pela sua amizade. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada e parabéns pelo evento. Muito bom. E abraço e beijo para todo mundo que assistiu também. Obrigada, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigada a todos que participaram. Até a próxima. Até.